Olá! Toda quarta-feira às 15 eu venho aqui no YouTube contar os bastidores, né, de mapas mentais que eu venho acumulando desde 1995, e especialmente desde 2000, quando eu me profissionalizei. Meu nome é Liz Kimura e eu sou especialista nessa técnica dos mapas mentais desde o ano de 2000. E hoje tenho um outro mapa para compartilhar, mas o foco que eu quero dar é que tipo de material é necessário para se fazer um mapa mental, né? A gente pode fazer mapas mentais basicamente de duas maneiras, na versão manual, como tem, né, esses mapas aqui, né, ou esse de cá também, né, ou esse que está aqui nas minhas costas, né, ou como esses daqui que são exemplos de softwares. Então, vamos começar com a parte manual, né, como para você fazer um mapa mental, tudo que você precisa é de um papel e uma escrita colorida, né, eu já explico isso nessa videoaula sobre as leis dos mapas mentais, né, do que fazer e também, né, do que fazer e não fazer no mapa mental. Então, a gente precisa, assim, de papel, né, eu tenho uma preferência pessoal por papel branco e a escrita colorida, né, porque experimentando fazer em papéis coloridos, o que acontece? O fundo sendo colorido, quando você escreve, né, e aí você quer complementar alguma informação, fica mais difícil de identificar qual que é o tom da caneta que você usou, porque conforme você escreve, ele fica alterado, né? A nossa visão aqui não consegue separar entre o que é a cor do papel e a cor da tinta, e aí quando os dois reagem, a gente não sabe mais qual que era a caneta original. Então, a minha recomendação pessoal é que você use papel de folha branca, cor branca. E eu sei que eu tenho até um caderno de quando eu dei aula para a Natura. Tá bom, agora que eu lembrei, eu vou pegar, senão eu vou ficar, podia ter mostrado, né? Então, só um instantinho, já volto. E aí, como a ideia da Natura... Ok, gata, o que te... Uma coisa chamou a atenção dela. Então, quando eu fui dar aula na Natura, então, é claro, né, tinha que ter um material didático, né, para a gente dar a aula, e o que eles usaram, né, com essa filosofia deles, né, como fala, do respeito ao meio ambiente. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse caderno com folhas recicladas, né? Então, repare, né? Aqui atrás eu tenho papel branco, né? Isso aqui, ele não é completamente branco, porque são folhas recicladas, né? E aqui, então, eu tenho vários mapas mentais aqui, mas repare que pelo menos ele é um claro a um ponto que eu consigo... isso não interfere na caneta colorida que eu utilizo, né? Mas, por exemplo, se você pega uma folha assim, vermelha, preta, né, azul, escuro, né? Isso vai influenciar na sua escrita colorida. Então, e qual que é, né? Uma das perguntas que me fazem é assim: quantas folhas, né, seriam necessárias? Aí o que eu expliquei? Que o importante é a gente usar caneta colorida. Então, minimamente, né, uma esferográfica retrátil, 4 cores, seria o ideal, porque ó, você coloca aqui, né, e consegue carregar. E esse daqui, não sei se vai dar para vocês perceberem, né, mas ele é um caderno de capa dura, de maneira que, mesmo que você não tenha, por exemplo, apoio de uma mesa, né, eu consigo fazer a anotação aqui, diferente de eu segurar apenas as folhas de papel. Então, repare, né, eu segurando só a folha de papel, a superfície aqui, eu não vou conseguir anotar direito. Então, a capa, sendo uma capa dura, aí eu consigo, sim, apoiar e escrever. E como essa aqui deixa eu ver,
como fala, o tamanho de uma folha A4, repare, existem esferográficas, né, retráteis coloridas, não apenas esse daqui, que é o, como se diz, o básico, né, vermelho, preto, verde e azul, mas também tem aquelas com rosa, roxo, azul claro e verde claro. Então, essa é é um tamanho que, repare, dá para colocar as duas canetas aqui. E aí você trabalha com 8 cores diferentes, né? Então, essa aqui é uma das dicas, né, de material. E, por exemplo, existem a maior parte dos cadernos que está pronto no mercado, por exemplo, ó, esse de cá. Então, repare, a espiral, ela está aqui desse lado, né, para ser usado como vertical. Só que para quem conhece mapa mental, a gente usa o mapa mental sempre na posição horizontal, né? Inclusive nos cursos que eu ministro, esse é um dos primeiros exercícios que eu mostro, né? Por que a gente precisa usar na horizontal. E aí eu solicitei que a espiral, né, fosse feita desse lado, para a gente poder usar dessa maneira. Só que esses daqui que você, por exemplo, encontra no Calunga, numa papelaria, no mercado, a espiral fica deste lado. Então, quando você monta o mapa, por exemplo, aqui, eu tenho vários mapas mentais, vamos pegar este de cá, ó, olha só. Então, quando você escreve assim, repare que a espiral não te incomoda, né? Porque você vai montando o mapa mental e do tipo, tá perfeito desse jeito. Só que, quando você vai escrever, por exemplo, do outro lado da folha, aí essa espiral já vai te incomodar. Aqui eu tô com os mapas mentais do Thiago Negro. Então, deixa eu ver um exemplo do lado de cá. Aqui, ó, por exemplo. Ó, esse daqui eu escrevi do lado de cá. Então, eu acho estranho para mim, para não incomodar a espiral, as pessoas escreverem desse lado. Só que quando eu vou folhear, visualmente, para mim, faz mais sentido escrever de maneira sequencial. Então, quando você tem a espiral nessa posição e você escreve aqui em cima, tem pessoas que se incomodam de anotar e a espiral aqui incomodar na hora de escrever, né? Então, são, diria assim, detalhes, né? Que não tem certo e errado, né? Então, como que você prefere, né? Eu prefiro manter assim, para poder olhar na sequência do que ter um de um lado e o outro do outro lado. E qual que é uma coisa assim, fundamental, que eu recomendo muito que você use, evite usar folhas soltas e use cadernos que tenham aqui, né? Esse tipo de encadernação se chama Wairo, né? Esse daqui é o tradicional espiral. E por que isso é muito importante? Porque, ao invés de você usar folha solta. Porque hoje, quando eu venho aqui abrir uma live toda quarta-feira, eu gostaria de contar os bastidores de mapas mentais que eu perdi, né? Porque na hora eu usei uma folha para organizar e concatenar minhas ideias, né? Ele resolveu o meu pepino daquele momento, só que não sei onde vai parar essa folha. Então, eu acho muito, assim, recomendável que você use papel, por mais rascunho que seja, em folhas que estão encadernadas, né? E qual que é a vantagem de você utilizar esses tipos de
cadernos, que além de você usar, né, aqui como uma folha, esse aqui é um pouco menor que uma folha A4, né, se for pegar, ó, aqui uma folha A4, dá só uma olhada, vê que ela é um tiquinho mais larga e um tiquinho mais comprida, né, uma folha A4. Mas você consegue praticamente dobrar essa folha se você usar assim, né? Aí a espiral fica no meio, né? E desse jeito você consegue dobrar o tamanho do seu papel, né? Porque aí eu tenho pessoas que compram, por exemplo, um bloco que seja A3, que é o dobro de um A4, né? Mas uma forma de você conseguir dobrar o seu espaço é usar, por exemplo, nessa posição, né? Só que eu também já usei nessa posição para fazer o mapa mental de uma live, que aí não tinha tanto conteúdo assim, então ficou uma parte assim, toda em branco. Aí eu falei, puxa, se for passar limpo, né, eu já sei que eu vou precisar apenas de uma página, né, não tenho a necessidade dessa página dupla. Então, essa foi uma dica para mim, que eu falei, nossa, olha que dica 10. Então, sempre que você for começar uma anotação e você achar que vai ter muito conteúdo, a minha sugestão é evite escrever nessa primeira página para continuar na página seguinte, né? Já use, né, essa posição de você usar desse jeito, ou como eu fiz nesse de cá, você pode simplesmente começar numa página e continuar na seguinte. Cadê? Deixa eu ver onde está essa outra. Porque aí você vai na sequência, né? Então, por exemplo, você pode começar do lado de cá, né? E se tiver necessidade, você continua na página seguinte. Então, esses daqui são cadernos relativamente grandes e eles acabam ficando pesados, né? Incrível, folha de papel é leve, mas muito papel junto e com a capa dura, fica pesado. Então, eu, na bolsa, eu, por exemplo, nossa, quando eu fiz a imersão do 8Ps, eu amei esse caderninho, porque olha só, eu consigo segurar, né, cabe aqui na palma da mão, e ele tem aqui o espaço para você colocar uma caneta, né, então no meu caso, né, é uma caneta com 4 cores, e o bloco, repare, ele é sem pauta, porque no mapa mental, você que vai traçar as linhas, você que vai traçar a pauta. Então, o ideal é que ele seja em branco, né? E como o material veio caneta monocromática, então, dá só uma olhada, acho que a luz aqui está estourando. Então, eu fiz as anotações tudo monocromático, né? Mesmo que você não tenha canetas coloridas, né, o ideal é você ainda fazer monocromático no formato de um mapa mental do que no tradicional linear, né? Então, eu faço mapas mentais monocromáticos quando, né, não tenho canetas coloridas à mão, né? Mas dificilmente você vai me encontrar sem canetinhas coloridas, né? Tem mulheres que gastam fortunas com sapatos, bolsas, roupas, joias, né? Eu não, eu tenho uma pequena fortuna em canetinhas coloridas, né? Então, por exemplo, esse daqui já é um tamanho que diria que é metade de um A4, né? É um A5. E eu não gosto de ter, para mim, assim, eu vi que não funcionou ter cadernos de mapas mentais para diferentes assuntos. Eu tenho uma aluna que tem um caderno de mapa mental para diferentes situações. Eu diria assim que no meu caso, eu tentei adotar isso e não deu muito certo. Para mim ficou confuso. Eu prefiro a sequência cronológica, né? Tanto é que quando eu dou a dica da sequência cronológica, eu sempre indico colocar não apenas o dia, o mês, mas o ano também,
Porque neste momento, né, por exemplo, hoje é dia 15 de setembro de 2021, então o dia de hoje, né, dentro do nosso ano, a gente só fala assim, tipo, 15 de setembro, você não fala necessariamente de 2021, né, porque dentro do nosso ano, o dia, o mês é meio que o suficiente para você se localizar no tempo. Só que, depois que eu comecei a juntar vários anos, ou melhor, hoje eu já tenho décadas de mapas mentais, eu pego um mapinha e penso, olha que legal, do dia tal, do mês tal, e eu penso, de qual ano, né? Hoje eu já imagino, de qual década será que é esse mapa? Então, a minha boa prática, né, é de colocar dia, mês e ano também, né? E aí, esse daqui foi o único caso que ter mapa mental por assunto funcionou para mim, porque esse é o meu caderno de mapas mentais da época do câncer. Então, em 2013, eu fui diagnosticada com câncer de mama, e aí, ó, eu fazia aqui os meus mapas mentais, né, eu me tratei no AC Camargo, que tem esse logo, né, de um smile verde, aí eu coloco, por exemplo, quando eu quero recuperar, eu coloco um mapa específico e eu deixo aqui os post-its, né, para que eu possa ir direto naquele mapa mental. E repare, aqui, ó, os meus mapas mentais são todos. Então, aqui eu tenho um mapa depois do outro, né, de cada uma das consultas que eu tive, né, na época. Então, para cada consulta, eu tenho, né, um mapa mental. Então, esse foi um caso em que eu realmente usei só esse caderno para a época lá do meu tratamento. Então, repare, né, foi de 2013, novembro de 2013, até março de 2015. Então, repare, cada consulta, né, eu tenho um mapa mental. E aí, já em 2015, eu tinha consulta a cada 4 meses, não, a cada 3 meses. Então, repare, no ano inteiro de 2015, eu tive uma, duas, três, 4 consultas, né? E então é aquela a referência que eu falo, né, desse zoom in, né, onde você vê detalhadamente, né, cada consulta, só que depois que terminou o tratamento, que eu comecei a fazer os exames só a cada, como fala, 3 meses, então eu comecei a ter um zoom out. Então, o tema central, em vez de ser aquela consulta, passou a ser o ano, e dentro daquele ano, quais foram as 4 consultas que eu tive, né? Então, desse jeito eu comecei a me distanciar dessas informações. Então, na bolsa, eu carregava bloquinhos. Eu digo carregava porque a gente ainda está nesse período de pandemia, então a gente sai muito pouco, né? Eu passo a maior parte do tempo em quarentena, eu, né, evito sair, eu saio com pouca frequência. E como que eu fiz? Esse daqui eu não comprei ele pronto, eu simplesmente cheguei na gráfica que eu frequentava e pedi, né, para eles pegarem lá um montinho de papel, porque a espiral, ela já tem um tamanho máximo, né, que ela consegue comportar. E aí eu pedi para eles pegarem, então, deixa eu ver, essa folha de papel sulfite e cortar no meio, cortar no meio e cortar no meio de novo. Então, esse daqui é 1/4 de uma folha sulfite. E por que eu comecei com as folhas maiores, né, com o tamanho de caderno A4? Porque quando você está no início, é mais difícil ter essa consciência espacial dos conteúdos, das informações. Então, no começo, a recomendação é que você inicie com folha grande, né? Pode ser, inclusive, assim, folhas tamanho A3, né? Que é o dobro de uma A4. Então, essas folhas grandes para você fazer as anotações.
E, por exemplo, no meu caso, né, que sou professora, que dou aula, aí esse daqui é uma folha de flip chart, né? Tradicionalmente o flip chart é utilizado na vertical, mas o mapa mental a gente sempre utiliza na horizontal. Tanto é que eu nunca tinha encontrado um flip chart na horizontal. A primeira vez que consegui ver isso foi na Colômbia, quando eu fui dar aula na Colômbia, eu dei aula num hotel que tinha um flip chart na horizontal. Eu falei, eu quero levar isso para o Brasil comigo, porque eu achei o máximo, né? E isso foi literalmente no século passado, né? Então, foi lá por volta de 1998, provavelmente, né? E hoje, não, hoje existe uma empresa italiana que tem, assim, flip chart na horizontal, que é como fala, acho que são dois flip charts que a gente usa. Então, se você pegar dois flip charts na vertical, ele forma o tamanho desse flip chart italiano, que é todo dobrável, né, para você guardar, carésimo, né, e quem usa são só os mega bambambãs, né, então, Tony Robbins, né, esses gurus mundiais, né, que dão treinamento, assim, lá no palco, então, para o pessoal anotar, usam esse flip chart italiano, que acho que é da marca King, se eu não me engano, não sei o que é. Uma vez eu fui investigar e eu falei, nossa, custou uma fortuna aquilo, né? E porque realmente o nosso campo de visão é maior na horizontal, então o papel ser na horizontal é melhor para a nossa percepção, né? E aí, conforme você vai ficando fera em mapa mental, então você consegue fazer anotações em espaços de papéis menores, né? Então, esse daqui é um bloquinho, né? Então, repare, aqui nossa, realmente uso o mapa mental. Tá vendo aqui, ó? Senhor Mário. Então, esse senhor Mário era, né, meu pai. E quando eu trabalhava na empresa com ele, gente, assim, é como qualquer presidente de empresa, como qualquer CEO, né? Não tem tempo para perder. Então, a hora que eu conseguia uma brecha para entrar na sala dele e conversar com ele, né? Então, eu já tinha que ter as minhas ideias todas concatenadas, porque ele ficava só, e tipo, desembucha, anda, vai logo, porque ele tá cheio de tarefas, né? Então, eu tinha aqui meu bloquinho de papel e, né, todas as anotações aqui, né, fazendo em mapas mentais. E repare, as folhas de papel também, elas não têm pauta, né? Ó, então, isso aqui é minha lista de pendências, por isso que mesmo não tendo pronto, nossa, existem gráficas, né, que você pode mandar cortar no tamanho que você quer. E repare, um dos dramas que eu tenho, ó, vê, mesmo que, ó, eu não tenha canetas coloridas, sai monocromático em mapa mental. E aí, ó, esse daqui não, esse aqui eu já estava com as canetinhas coloridas, mas repare que minha lista de pendências, né, monocromática ou aqui colorida. E conforme o tipo de caneta que você usa, então, consegue perceber que aqui eu tenho essas ramificações, mas esse daqui é a anotação da folha que está no verso. Então, o tipo de caneta e o tipo de folha, de espessura, de gramatura do papel vai influenciar. Então, quando você usa, por exemplo, essas canetas que são permanentes, então, esse tipo de marca, por exemplo, da Sharp, essa é uma caneta que ela solta muita tinta. Então, se você usar, ela vai vazar para a página seguinte, né? Então, se ó, eu anoto aqui, e aí, por exemplo, eu vou fazendo uma bolinha, tá percebendo que ó, ela tá vazando para outra página? E aí, conforme você for escrevendo, fica difícil de você usar os dois lados do papel, né? Então, quando eu fiz na minha empresa anterior, aqui, eu
Vamos lá. Então, como que eu faço? A minha coleção de mapas, aí eu coloco o ano, para eu pelo menos me localizar, né? Então, eu mandei fazer lá um caderno com capa dura, né? E eu lembro do designer perguntar, mas Liz, você quer quantas folhas? Eu falei, então, a quantidade de folhas em que dê para eu colocar uma esferográfica 4 cores, porque aí com isso eu tenho, né, o meu mínimo de material para fazer um mapa mental. E esses daqui, então, aqui, eu mandei fazer num papel, é que por aqui vocês não vão conseguir perceber, né? Mas a gramatura dele é bem mais grossa. Então, eu acho que isso daqui é 150, viu? Ou minimamente 120, né? Porque a sulfite normal costuma ser 75, tem as sulfites assim de 90, que é um pouco maior, mas essa daqui é bem mais grossa. Então, eu acho que é 150. Teria que ver com o designer. E olha só, um dos poréns das canetas hidrográficas. Eu fui dar palestra num lugar que tinha goteira. E aí, ó, pingou e borrou o meu mapa. Mas percebe que eu tenho aqui, né, canetas de espessura fina. Então, por isso assim, todas as reuniões com clientes, vai tudo em mapa mental. Vê, ó, aqui, por exemplo, tem um solto aqui do... ok, de 2015, novembro de 2015, porque aí eu consigo me localizar, sabe? Quando é que essa ramificação... olha só. Percebe que aqui, ó, o Sebrae é uma ponta de caneta mais grossa? Então, quando você... olha só, esse daqui foi um mapa mental que eu fiz quando eu gravei o vídeo. Então, são tantos mapas. Aí, a hora que eu olhei, então, essa palestra foi muito legal. Eu vou fazer uma gravação sobre esse mapa, sobre essa palestra. Então, o que eu quero falar? Papel sempre branco, na posição horizontal. Quando você tem você vai usar canetas hidrográficas, é importante que a gramatura do papel seja maior, para ela resistir e não vazar para a página seguinte. E canetinhas coloridas, né? Esse daqui é o meu kit da marca Stabilo, ou Stabilo, é uma marca alemã, que era a marca favorita do Tony Buzan. Então, quando eu fiz o meu curso de certificação, o Tony não estava participando desses treinamentos, né? E eu falei, como assim? Né? Não conheceu o criador da técnica. E como ele era vivo, no ano seguinte, em 2001, eu fui até a Inglaterra para conhecê-lo pessoalmente, né? E quando eu tirei foto da mesa do escritório dele, ele usa essa marca de canetinhas coloridas. Então, eu falei, eu tenho que ter canetinhas iguaizinhas do Tony, né? Então, a maior parte dos meus mapas mentais foram com essas canetinhas. E qual que é a vantagem? Então, deixa eu pegar aqui, dessa caneta de marca alemã, que dá uma olhada. Esse daqui, ele tá inteirinho azul e a tampa azul, né? Esse daqui é laranja, só com a tampa azul. E qual é a diferença? Vamos ver aqui, assim, né? Percebe que esse que a caneta inteira é da cor azul, ela é ponta grossa. E esse de cá é ponta fina. Então, esse daqui é ponta 04. Então, para você escrever os detalhes dos mapas mentais. E esse daqui é a caneta para você escrever o tema central, ou o nível 1, né, de categoria de informações. E reparem, né, eu então tenho kits no meu kit, porque originalmente esse estojo vem só com as canetas de pontas finas.
Aí eu tirei várias cores de pontas finas e acrescentei, então, ponta fina com ponta grossa. E repare, como eu uso muito as minhas canetinhas, vai acabando a tinta. Então, o código que eu criei para mim foi assim: as canetinhas, quando estão nessa posição, né, com a tampa para cima, são as canetas que estão funcionando. Porque eu já compartilhei aqui mapas mentais que, assim, eu começo com uma cor, tá acabando a tinta. Aí eu continuo com outra cor, aí acabou a tinta de novo. Meu Deus do céu. Então, para não ficar pegando uma caneta que tá sem tinta, eu viro ela de ponta cabeça. Por quê? Antes eu tirava ela do kit. E aí, o que que acontecia? Eu percebia que tá faltando, né? Não sei se aqui vocês conseguem perceber, né? Mas percebe aqui, ó, tá faltando, tem espaço aqui para mais uma caneta. Então, quando tá assim, faltando, legal, né? Eu joguei fora a caneta que estava com a tinta acabando. Qual cor que está faltando? Porque quando você olha assim, deixa eu ver, que cor que era? Você tem que ficar tentando adivinhar qual era a cor. Então, o que que eu comecei a fazer? É sinalizar para mim e colocar ela de ponta cabeça para saber qual que é a cor que eu preciso repor, né? Então, a vantagem dessa marca é que você consegue, porque, por exemplo, se você compra uma caixa de lápis de cor, meus pais ficavam muito bravos com meu irmão do meio, porque às vezes ele perdia uma, duas ou três cores. E o que acontece? Não vende lápis de cor separado. Tinha que comprar o kit todo de novo, né? Então, essas canetas você pode comprar elas separadamente. E aí, desse jeito, eu sei que eu preciso comprar um rosa e um azul para repor o meu kit, né? E esse tipo de estojo é maravilhoso porque se faltar uma caneta, né? Como fica com um elástico aqui vazio, opa, tá faltando uma caneta, né? E eu participava, né, de muitos eventos, né, na versão presencial. Aí o que que eu fazia? Procurava na mesa ou às vezes caía no chão, né? Agora, quando você tem um kit, por exemplo, assim, né, que você tem várias canetas, né, aqui até dá para perceber, né, que tem um pouco de espaço, então tem caneta faltando. Mas e aí? Quantas canetas estão faltando? 5, 6, 8, 9, 10? Então, esse tipo de estojo não é recomendado, sabe? Eu não gosto, né? Ó, o que que eu acho ótimo desse estojo? Que ele é transparente. Então, você consegue enxergar o que tem dentro. Só que você não sabe se está faltando alguma caneta, né? Então, eu lembro de um aluno, né, me fala, ai, Liz, aí eu descobri que eu perdi a caneta de cor X, Y, Z, porque na hora de usar, não estava no kit. Mas quando você usa estojo assim, você não percebe essa falta, né? Aí eu também, né, já falei em vídeo que eu gosto muito dessa Stadler, que também é uma caneta alemã, porque essa daqui é a marca favorita da Jamie Nest, né? Da autora do Idea Mapping. E qual que é uma coisa maravilhosa? Porque assim, essas canetas não são baratas, né? Só que essa marca é mais cara do que a Stabilo, né? Então, essa daqui, ela tem como diferença ser ergonômica, né? Então, vamos ver se vocês conseguem perceber que ela é triangular, né? Então, quando você faz essa posição, fica um triângulo, né? Aqui no dedo. Então, ela é mais ergonômica para você segurar. E você pode deixá-la destampada por horas que ela não seca, né? Então, quando eu sento para caprichar nos meus mapas mentais, eu fazia isso, eu deixava tudo destampado, e aí fazia o mapa, né? Às vezes levava horas trabalhando no mapa, e a hora que terminava tudo, eu tampava de volta. E aí, repare, aqui, deixa eu ver, essa pontinha fica mais difícil de perceber, né? Mas então, vê que aqui acho que fica mais perceptível, né? De que tá faltando, aqui tem um, né? Um buraco,
Então, você sabe que tem uma caneta faltando. Agora, esse é um kit que eu não consigo colocar ele de ponta cabeça, que ele não entra, porque o espaço dele é bem justinho. Então, o que que eu faço quando tá faltando tinta? Dá para perceber aqui, ó. Eu coloquei um post-it para marcar que, ó, essa eu preciso repor a caneta de cor preta. Então, é essa diferenciação que eu consigo, em vez de deixar, né, sem a caneta, eu coloco essa marquinha e dá uma olhada. Essa daqui é a ponta grossa e essa daqui é a ponta fina, né? Então, ó, aqui também, ó, tá faltando tinta aqui nesse... Ó, nesse daqui eu até escrevi, ó. Opa, tá de ponta cabeça aqui. Tá vendo? Pouca tinta, né? Então, eu já deixei sinalizado, né? Porque dá uma raiva quando você vai montar o mapa, ai, tá acabando tinta, né? Então, e esse daqui, ó, a ponta fina é só a tampa colorida, aqui, por exemplo, e esse daqui de ponta grossa, todas as tampas são azuis, né? E o corpo é, como se diz, colorido. Então, dá uma olhada, né? Ponta grossa para os tópicos principais e a ponta fina. E esse daqui é 1 milímetro mais fininha. Esse daqui é 0,3. Então, dá para você escrever com uma precisão ainda melhor. E é claro, quando eu estou no Flipchart, aí eu uso essa de cá, que é para própria para Flipchart, que então essa daqui já é ponta bem grossa, né? Então, esse aqui que eu uso para poder dar as aulas. Então, por isso que eu tenho bem grossa. Ah, sim, dessa marca eu também tenho esse kit. E aí, ele tem aqui, vamos lá. Ponta grossa de um lado e ponta fina do outro, né? Mas só que não é tão fina assim, né? Então, e esse aqui na realidade são 3 pontas, porque esse grosso, ele é, como ele é chanfrado, então ele tem o grosso quando ele tá de lado, e aí se eu escrevo assim bem em pé, ele tem a pontinha fina. Então, esse kit, especificamente, eu tenho 3 pontas no único kit. Aí, ó, a caneta que tá acabando, ó, a minha marcação de que tá com pouca tinta. E aí, tadinho, eu já uso ele há tantos anos que como fala, o estojo aqui já não tá mais aguentando. E aí, como eu guardo aqui na minha estante, acaba escapando e já caiu no chão várias vezes. Então, a gente remenda, né, da maneira possível. Então, deixa eu ver. Esse daqui já foi. Esse foram. É claro, né? Eu tenho um vídeo que eu já gravei falando que as minhas mega favoritas são essas daqui, né? Que na época a Pilot só tinha no Japão, essas coloridas que apagam. Então, esse é um kit de 24 cores, ponta 05. Esse é um kit de 12 cores, também ponta 05. E a Pilot do Brasil trouxe 10 cores para nós. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, tá certinho. Então, essas são as 10 cores que a Pilot, né, o modelo é Friction. Então, tirando assim, para vocês verem, né? Então, ela chama aqui Friction. E qual que é o grande tchan dessas canetas? Então, deixa eu ver. Vamos pegar um bloco de... aqui, uma folha de papel. Por exemplo, né, o meu nome. Liz. Aí, as pessoas falam, Flor de Lis. Eu falei, então, na realidade, Flor de Lis é com S, o meu nome é com Z. Então, a vantagem dessa caneta é que você pode apagar e corrigir.
Então, isso realmente é assim, como fala, maravilhoso, né? Então, essas canetas me dão uma liberdade incrível para fazer mapas mentais, porque se eu errar, eu posso ir lá apagar e corrigir, né? E qual que é o segredo dessa caneta? Ela tem aqui, ó, o modelo dela se chama Friction, porque quando você cria uma fricção, você gera calor, a tinta reage e fica transparente, né? Então, essa caneta também é indicada para quem faz bordado, né? Então, para fazer as marcações, então, fazer com essa caneta e depois usar, tipo, um secador de cabelo, porque quando você gera calor, a tinta fica transparente. Então, eu já vi mágico usando a caneta, e aí numa folha, e aí, por exemplo, passa o isqueiro embaixo, né, gerando calor, e o texto desaparece, né? Então, eu já vi, por exemplo, um rapaz falando dessas canetas Friction, e aí o que ele fez? Ele pegou o caderno, fez todas as anotações, aí acabou o ano, o que ele fez? Passou ferro, né? E reutilizou esse mesmo caderno, não precisou comprar um caderno novo, né? E eu não comprei, mas aqui, essa tinta, como fala? Repare, hoje já dá para comprar só o refil. Então, você não precisa comprar a caneta toda novamente, e você pode comprar apenas o refil, né? Que aí sai mais em conta. Eu acho que o refil não tem para todas as cores, né? O refil deve ser só para os mais básicos, né? O azul, preto, vermelho. Eu suponho que o refil para essas daqui, quando eu fui na papelaria, eu não comprei, mas eu já vi no site, no Insta da Pilot, falando desses refis, né? Então, é uma forma de economizar. Então, esse daqui... e é claro, né? Você não precisa usar só canetas coloridas, né? Então, esse aqui eu tenho uma amiga queridíssima, a querida May Kanatani, que ela, uma época morou na Malásia, depois ela foi transferida para a unidade no Japão, e aí ela me comprou esse kit de caneta de 36 cores. Eu falo, quer me deixar feliz? Canetinha colorida, né? E aí, dá só uma olhada. Essa daqui também é dessas que, ó, tem ponta grossa de um lado e ponta fina do outro, né? Então, quando você usa a ponta, se você tem que optar, então, eu recomendo optar por caneta de ponta fina, porque a fina você pode passar várias vezes e transformar em grossa, né? Então, repare que aqui, como nível 1 é mais importante, então eu escrevi 2 vezes, né? E aí é como se eu tivesse uma caneta ponta grossa. E os detalhes, ó, eu fui escrevendo com uma única passada, né? Que aí ficou mais fino, né? Aí, ó, repare aqui, né? Eu tenho, e aí aquele de lá, né? Tá mais fininho. Então, é dessa maneira que você consegue se flexibilizar. E você também pode utilizar lápis de cor. Cadê? Então, eu uso aqui, ó, eu tenho aqui um kit de lápis de cor, que se reparar, aqui eu fui contornando, né? E preenchi com lápis de cor. Então, você não precisa usar só canetas hidrográficas ou esferográficas, né? Você também pode utilizar canetas, lápis de cor, giz. Aqui. Esse de cá foi do material didático da minha filha. Então, esse daqui já tá acabando tudo tinta. Esse aqui é maravilhoso, eu adoro esse kit. Porque, repare, ele é bem grosso. Então, para o flip chart, eu também gosto de usar esse giz. Muito, assim, ó. Já dá tudo sem. Esse daqui eu tive que tirar, porque
senão eu toda hora usava os que estavam acabando o giz. Então, acho que de escrita, essas daqui eu já que é, esse daqui, por exemplo, é um que é líquida porosa, né? Então, qual que é o problema dessas líquidas? Eu percebi que muita gente encosta a caneta no papel e para pensar. E aí, adivinha, quando olha, vai vazando tinta. Então, esse é um mau hábito que eu percebi em muitos alunos. Não, essa daqui, por exemplo, é uma ball pen, essa aqui é uma esferográfica, e ela é super fininha. Essa aqui é 0,3, se eu não me engano. Tá, então, ó, na caneta não está escrito, mas no estojo era 0,3. Então, para os detalhezinhos, esses de cá, e aí eu vou compartilhar. E essa Pilot Friction, dá uma olhada. Ai, aqui tá de ponta cabeça. Aqui. Ela também tem marca-texto. Então, o que é fascinante? Porque a gente acaba, assim, grifando o livro, grifou a mais. Porque se você grifar menos, é só você continuar. Mas quando você grifar mais, você fica, ai, meu Deus, então é tão maravilhoso poder apagar. Né? Eu falo, eu amo de paixão essas canetas, porque elas te dão essa liberdade de errar, né? Então, eu lembro de alunos que faziam mapa mental de lápis, né, e borracha para corrigir, para só depois colorir o mapa. E eu falo, vixe, Maria, eu não tenho essa paciência, não, eu não tenho esse tempo. O meu já é o provisório e o permanente, né? Então, aqui, deixa eu compartilhar. Eu separei uns mapinhas que estão lá no meu Instagram. Então, ó, esse aqui é um que é um mapa mental lá do curso de resumo de livro, né? Então, um dos critérios que você pode utilizar, dá uma olhada, é por nível hierárquico. Então, você coloca lá, nível 1, ó, na caneta mais grossa, aí, ó, nível 2, né, percebe que a espessura já é menor do que o nível 1? Aí, ó, o nível 3, nível 4, nível 5. Então, se você tem canetas de espessura fina, você consegue entrar em vários níveis de detalhes. Tá? Aí, dá uma olhada. Outro recurso foi esse daqui. Então, você pode usar as canetas coloridas, né, hidrográficas de ponta grossa, apenas para colorir as linhas. E todas as palavras, ó, utilizar esferográfica, né? Então, repare, olha só como a gente consegue, deixa eu diminuir aqui a partir do tema central, ó, então aqui tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, que eu consegui colocar dentro de uma folha A3, né? Essa aqui é uma folha grande, né? Então, são essas dicas aqui de materiais para vocês utilizarem. Deixa eu ver. Oba! Eu peço licença, quando vocês me veem olhando aqui para cima, eu estou vendo o meu monitor externo, né? O retorno com as perguntas, os comentários de vocês no YouTube. Deixa eu ver aqui. Eu posso trazer essa aba aqui para baixo, né? Então, deixa eu ver aqui. Oi, Fernando, seja bem-vindo de volta. O que você acha de usar papel craft? Então, eu já acho que ele é escuro, Fernando. Eu não, se eu puder escolher, eu escolheria não usar papel craft para fazer meus mapas mentais. Aqui, meu mestre em planilhas, o professor Eduardo Flacker. Olá, boa tarde, mestra. Nossa, eu sou maluco por canetas e lapiseiras. Então, existem também lapiseiras coloridas. Eu não falei das lapiseiras, mas sim, a gente pode usar, e eu também tinha refil de lapiseira colorida. Então, isso também é incrível, porque as lapiseiras normalmente são 0,5, né? 0,7.
Então, essas diferentes espessuras são muito bacanas. Deixa eu ver, depois eu venho aqui no Instagram para ver se tem alguma pergunta para responder, mas acho que eu já encerro por hoje. Acho que eu já consegui super detalhar aí sobre os materiais necessários para se fazer mapas mentais manualmente, e eu vou abrir uma outra live, não sei se na semana que vem ou numa dessas próximas quartas-feiras, para falar de softwares, né? Hoje já encerramos, né? Agradeço imensamente para quem está assistindo aqui ao vivo, gratidão. Eu volto aqui na quarta-feira da semana que vem para mais compartilhar mais aí esses meus conhecimentos, e eu tenho buscado, né, esse dia, esse horário para deixar aqui o meu legado, né? Então eu falo, não posso morrer com todas essas informações, eu quero ajudar aí muitas pessoas. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava acompanhando o desafio de 12 dias do Thiago Nigro, do 1000 ao milhão. Então, eu fui fazendo, e aí o maravilhoso foi isso, né? Porque aí, conforme eu errava, eu apagava e fui anotando, né? E aí, usando esse como rascunho para passar limpo no software. E eu via nos comentários muita gente pedindo, né, o mapa mental das lives, né? E eu sou dessas que valorizo muito a minha independência, a minha autonomia, né? Então, eu sou dessas que gosto de aprender para não ter que depender, né? Então, eu vi essa frase aí numa live com a minha prima, com a Tatiana Mica, falando sobre sofisticação de marcas, e uma das participantes escreveu esse comentário. Eu falei, gente, amei, né? Quem aprende não depende, né? Então, eu vi o pessoal lá no chat querendo, né, o mapa mental da live. Eu falei, gente, se você aprendesse a fazer o seu próprio mapa mental, essa seria a melhor solução, porque o que acontece, o processo de aprendizagem, ele é absolutamente indelegável, intransferível, né? A gente pode delegar alguém para lavar, passar, cozinhar, dirigir, a gente pode delegar as pessoas para fazerem várias coisas, só que aprender é o tipo de coisa que você não pode delegar para ninguém. Então, quando você vê um mapa mental pronto, né, dos outros, não tem a mesma eficácia de você montar o seu mapa mental, né? Então, se esse é o seu, se você como eu, né, que gosta de autonomia, de independência, então eu quero te ensinar mapa mental, para que você não dependa de ninguém e você possa fazer os seus próprios mapas mentais, né? Então, adorei, professor Eduardo, frase anotada e será utilizada, isso mesmo, quem aprende não depende, né? Por isso que eu costumo dizer que Lisquimura não é peixaria, é escola de pescar, né? Então, se você quer aprender a fazer mapas mentais, conte comigo, porque eu quero ensinar, né? Então, esse daqui, por exemplo, é o plano de aula das 4 aulas ao vivo da turma 13 do curso online de mapas mentais, que é uma turma que está acontecendo aos sábados. Então, essa próxima aula, esse próximo sábado, dia 18, a gente vai, né, estudar aqui essa parte dos mapas mentais aplicado à sua vida acadêmica. Então, como que você deve tomar notas durante uma aula, né, em fevereiro desse ano, né? Então, quando vocês me veem olhando para o lado, é que eu estou olhando aqui para o meu planner. Então, em fevereiro deste ano, eu dei aula na IERP, que é o Instituto, vamos lá, Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, que é a escola, né, de pós-graduação, de cursos, né, de pós-graduação do Ministério Público é, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
né? E essa aula foi dada exatamente porque o mapa mental é considerado uma metodologia ativa de aprendizagem. Então, como que você, assistindo uma aula, né, em vez de ficar só parada, ouvindo a aula, não, você se envolver de maneira ativa nesse seu aprendizado, né? Então, é prestar atenção e conseguir identificar, opa, palavra-chave e anotar no seu mapa mental, né? Então, esse mapa produzido por você vai auxiliar no seu processo de aprendizagem, né? Esses são os melhores mapas mentais, né? Então, a gente vai aprender não apenas, né, como tomar nota, né, de uma aula, né, de uma palestra, né? Eu toco aí normalmente um vídeo do TED ou do TEDx, e a gente faz então essas anotações. A gente também vê como resumir livros usando a técnica dos mapas mentais. Então, se esse for o seu interesse específico, eu já tenho um infoproduto, né, o cursinho online, né, eu não chamo de curso, porque, tipo, são algumas aulas em que eu mostro passo a passo de como resumir um livro usando a técnica dos mapas mentais. E eu faço isso a partir do meu livro de Direito Civil em Direito de Família, né, que eu usei na faculdade. E também nessa aula, nesse sábado, a gente vai ver como gerar ideias e organizar essas ideias para escrever um texto, seja ela uma redação, uma composição, né, um artigo, e essa mesma estrutura você pode utilizar para escrever o seu TCC, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, ou mesmo para escrever um livro. E a gente também vê como e quando estudar, fazer as revisões para se preparar para grandes provas, exames, como vestibular, Enem, né, exame da ordem, certificações, concurso público e assim por diante. Então, esse é o conteúdo da aula 4, né, para quem tiver inscrito no curso online de mapas mentais. Então, se você quiser participar, entre em contato comigo, porque na última aula vai ser as aplicações no trabalho. Então, como utilizar o mapa mental para reuniões, apresentações, entrevistas de emprego, brainstorm, plano de negócios, telefonemas, análise de contrato, negociações. Então, tudo isso a gente vê na última aula, que será no sábado da semana que vem. E eu também vou voltar a me aventurar, né, a dar aulas presenciais. Então, se você tiver interesse, eu estou aí pensando aqui em umas datas para a versão presencial, e se você quiser ser, né, um dos primeiros a saber, entre em contato, me manda uma mensagem, um direct, que como são poucas vagas, né, então eu vou avisar primeiro para as pessoas que estiverem interessadas, para depois fazer o anúncio público. Então, gratidão mais uma vez, a presença de todos vocês, e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 15 horas. Depois eu vou contar, temos a live internacional deste mês. A live internacional do mês que vem, não, no outro mês. Já está confirmada, então me acompanhe no Instagram também, que eu darei novidades. Um beijo, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conhecimento, se inscrever no canal, ativando o sininho, para que toda vez que entre um vídeo novo, você seja avisado, avisada, e aguardo você na próxima quarta-feira, às 15 horas, aqui no YouTube. Meu nome é Liz Kimura, especialista em mapas mentais, e é uma felicidade. Eu fico muito feliz, né, em poder compartilhar esses conhecimentos e experiências com você.